Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Beleza, Luiz? Obrigado por compartilhar aí. Bom, pessoal, quem vai chegando aí, se quiser compartilhar e voltar aqui, fazer que nem meu Aloysio aí, botar um hashtag compartilhado. No final de todo mês aí, o Rafa dá um brinde, um prêmio para pro maior compartilhador do mês. Então, o pessoal vai ganhando um brindezinho aí, quem sabe vocês podem ganhar um brindezinho do Rafa aí. Dá mais um minutinho aí, só para o pessoal chegar, a gente já vai falar um pouquinho sobre VNet Peering e Gateway de VPN, beleza? Bom, bora lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí sobre interligação de redes virtuais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre duas formas que existem para fazer a interligação de redes virtuais. Uma delas é o VNet Peering e a outra delas é o Gateway de VPN. Então, eu estou seguindo essa linha da parte de rede dentro do Azure, tá? Então, eu já vim, quem está acompanhando com mais frequência aí está vendo que eu vim de identificação de problemas de rede, VPN. O semana passada foi o Endpoint Service e hoje vamos falar um pouquinho de uh, interligação de VNets, tá? De redes virtuais. A ideia, tá, que eu tenho é de a próxima semana conseguir chegar no Azure Firewall, tá? Que é um assunto que eu falei há um tempo atrás no evento do, do Azure Experts, né? Falei um pouquinho sobre Firewall do Azure, então pretendo trazer aqui nas lives de sexta-feira também. Bom, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu trocar minha tela. Bom, pessoal, então como a gente sempre começa aqui na página do Azure, documentação, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu tenho aqui alguns links que eu separei já para esta live. E a gente vai acompanhar através desses links aqui algumas formas de fazer, inclusive as duas formas de fazer essa interligação de redes virtuais. Então eu tenho meus links aqui, até um comparativo aqui no final para a gente definir qual que é a melhor solução, beleza? Então vamos começar mostrando aqui. Boa noite, Tamires, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui da configuração de uma conexão entre duas VNets usando um gateway de VPN, tá? Para que eu vou usar isso dentro da minha estrutura de Azure? Vamos supor que eu tenho uma VNet ou na mesma região para separar alguma aplicação, ou de repente eu tenho uma empresa que atendo uma empresa muito grande, ou de alguma forma eu preciso atender meus usuários que estão fora do Brasil. Vamos botar nos Estados Unidos e aqui no Brasil, por exemplo. Então eu preciso criar uma VNet lá nos Estados Unidos e uma VNet aqui no Brasil para poder fazer essa interligação e atender meus clientes da melhor forma possível, meus usuários, enfim, a empresa de uma forma geral. Então, desta forma que eu vou mostrar aqui ele está fazendo em regiões diferentes, tá? Então a Test VNet 1 está em East-West e a Test VNet 4 está em West-West. Tá? Então está tudo nos Estados Unidos, uma de cada lado dos Estados Unidos as VNets. Então ele fez a interligação aqui através de um túnel VPN com IPsec, site to site. A mesma coisa que a gente faria para conectar a nossa rede on-premises com a rede do Azure, a gente vai fazer aqui. Então a gente vai ter
que ter um gateway de VPN em cada VNet e fazer a interligação entre eles. Aí isso a gente vai ter alguns detalhes que a gente vai observar depois, quais são esses detalhes que podem impactar na nossa performance ou não, tá? Vamos lá. Então aqui é um cenário comum, é o cenário mais comum do emparelhamento, né, da interligação das duas VNets. E aqui tem toda a documentação, explicação de como fazer, como é feito, ó, com o IPsec, o emparelhamento de VNet, por que criar. Então aqui ele explica aqui também, ó, criar uma redundância geográfica entre regiões. Tá? Então eu posso fazer isso na minha região, tudo no Brasil, tudo nos Estados Unidos, na mesma região do Azure ou em regiões diferentes. Tá? Então aqui ele mostra também que pode ser feito em mais de um lugar. Então eu consigo fazer centralizar em um gateway de VPN várias subscriptions, várias VNets diferentes. Beleza? Boa noite, Alisson. Obrigado por compartilhar aí. Então aqui tem todo o exemplo de como a gente pode fazer. A documentação é muito rica da Microsoft, tá? Então tem tudo que a gente precisa fazer para montar este cenário. Tá bem detalhado aqui, todo com as telas. Se quiser fazer pelo portal, se quiser fazer por PowerShell, tá tudo aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha lá em cima. Ó. Eu posso vir aqui e trocar aqui. Eu quero fazer, sei lá, por PowerShell. Eu venho aqui, troco para PowerShell. Os comandos que eu tinha aqui embaixo, né, aqui no meu portal, já são convertidos aqui para comandos de PowerShell e eu posso fazer isso tudo usando PowerShell. Então, nesse caso aqui, é criar essa comunicação entre as duas VNets usando um gateway de VPN. Como é que faz isso? Tem este cenário específico, eu criei ele anteriormente, tá? Então vamos lá no meu portal do Azure aqui. Então eu tenho aqui um grupo de recursos de gateway, né, para a gente fazer, dar uma olhadinha como é que funciona. Vamos lá, eu tenho a minha VNet 01, minha VNet 02, tem aqui o gateway de VPN, o gateway de VPN 1 e o 2, tá? Para cada VNet eu vou precisar. Isso é como se a gente estivesse jogando aquele desenho do link ali para dentro do Azure, tá? Eu não botei máquina virtual aqui porque eu terminei o ambiente faz 10 minutos. O ambiente eu terminei ele, tá? Tava torcendo aqui para terminar a tempo, porque este cara aqui, esse gateway de VPN, Virtual Network Gateway aqui, ele leva em torno de 40 minutos para ser provisionado. Tá? Ele demora bastante para provisionar. E eu esperei para fazer o laboratório um pouco antes da aula, da live de hoje, então eu estava aqui rezando para que ele funcionasse. Tá? Então tudo deu certo, tudo ele provisionou a tempo, a gente consegue dar uma olhadinha como funciona aqui. A primeira coisa que a gente pode notar é que eu preciso, além de um Virtual Network Gateway em cada VNet que eu tenho, eu vou precisar de um IP público para cada gateway também. Tá? Então, eu tenho aqui um IP público para o meu Gateway 1 e um IP público para o meu Gateway 2. Então, depois que eu provisionei lá minhas duas VNets, meus dois Virtual Network Gateways, o que eu vou fazer depois disso, tá? Eu vou vir aqui no meu Virtual Network Gateway 1, por exemplo. Vamos esperar ele carregar. Beleza, carregou. Então aqui eu tenho meu Virtual Network Gateway. Aqui em configurações eu vou definir a SKU dele, né? Então eu defini a SKU de VPN Gateway 1. A gente vai dar uma olhadinha depois nas limitações disso, tá? E quais são as opções que nós temos. E vou vir aqui em Connections e vou criar uma conexão com o meu Gateway 2. Então aqui eu já criei, tá? Eu tenho que criar do Gateway 1 da VNet 1 para a VNet 2 e da VNet 2 para a VNet 1.
tem que fazer isso nas duas pontas. Tem que ir lá na minha VNet 1 criar essa conexão e na minha VNet 2 e criar a conexão também. Eu vou vir aqui, vou criar minha conexão, vou definir uma senha padrão aqui, uma senha muito complexa aqui que eu botei, tá? E ele vai fazer a comunicação entre as duas VNets. Então, quando eu venho aqui em Connections e eu tenho o status dela conectado, isso quer dizer que eu já tenho comunicação entre duas VNets através da VPN. Até o tipo de conexão aqui, ele diz que é uma VNet para VNet. Deixa eu tentar fazer uma aqui, se ele vai me deixar fazer, pelo menos para a gente dar uma olhadinha como é que faz. Só que eu vou se adicionar aqui e vou criar uma VPN qualquer aqui. Botar um nome para ela. Vou definir o tipo de VPN, né? Que aqui eu posso definir, se fosse um site to site, viria para o IPsec, né? Ou o Express Route, que é outro departamento, né? No nosso caso aqui, VNet para VNet. Vou escolher qual que é o primeiro getter de rede virtual, né? E vou escolher qual que seria o segundo. No caso aqui, vou botar o 2. Vou botar, me deu um alerta que já tem, né? Eu vou botar uma chave, uma senha qualquer que eu posso botar aqui. Escolho o tipo de protocolo, o resource group, e aqui vai liberar o OK, eu vou criar, e ele vai ter um delayzinho mínimo aqui para dar como conectado. E o mesmo eu tenho que ir lá no outro lado, na minha VNet 2, e fazer também. Tá ok? Então essa aqui, se eu tivesse uma máquina virtual em cada lado, em cada VNet, elas já estariam se comunicando através de VPN. Por ter IP público, todo o tráfego entre as minhas VNets é feito através da internet. Tá? Então ela, de certa forma, está exposta à internet e à comunicação. É uma comunicação exposta à internet de qualquer forma, devido aos dois IPs públicos, ok? Essa é uma das diferenças da VNet através de VPN, o emparelhamento através de VPN e o emparelhamento ou a interligação através do peering das VNets, tá? O segundo cenário, vamos dar uma olhadinha aqui. O segundo cenário eu vou montar junto com vocês, tá? Mas vamos ver como é que ele funciona primeiro. Vamos ter mais um link aqui. E aqui a gente faz o emparelhamento de rede virtual, que é o peering, que eles chamam. A forma de fazer, então tem todos os suportes que a gente tem, os benefícios que se tem fazendo este tipo de emparelhamento, essa interligação das VNets. O cenário é o mesmo, duas VNets, eu preciso conectar elas, fazer elas se comunicarem entre elas para chegar a trafegar dados e informações entre as minhas VNets, tá? Tem um desenhozinho aqui. Por que que tem aqui, a primeira coisa que eu vou falar, por que que a gente tem aqui uma VPN Gateway aqui dentro da minha VNet já? Isso aqui já está mostrando para a gente que é possível trabalhar com VNet Peering, que está aqui em verdinho, né, que é o emparelhamento de VNets, e uma VPN com minha rede local. Tá? Então, já de cara ele já diz isso, tá? Tem como fazer. É possível fazer, mesclar os dois recursos para eu poder ter acesso, por exemplo, da minha rede on-premises, ter acesso à minha VNet B lá em cima, tá? Que essa é a topologia de rede que a gente usa no Azure, pelo menos, que é chamada assim, é chamada de Hub Spoke. Então a gente tem um hub que centraliza todas as comunicações e os spokes que são VNets separadas para fazer a segmentação da rede. Tudo certo? Até aqui? Então, como a gente vai fazer? Tá? Uma grande diferença da VPN com o emparelhamento de VNets é a facilidade de fazer o emparelhamento. Ele é mais fácil e mais rápido de fazer. Então vamos lá, vamos começar. Depois a gente passa para a questão de preços e qual que é melhor, qual que é pior, tá? A gente faz isso no final. Vamos fazer um. Deixa eu ver quanto tempo de live tem, 15 minutos ainda. Vamos fazer. Vamos fazer esse cenário 2 aqui, todo mundo junto, tá? Eu tenho aqui um resource group zerado só para fazer isso, tá? Vou criar aqui então uma rede virtual para mim, vamos ver. Virtual Network.
Vamos lá. Vamos botar no peering. Vamos colocar aqui VNet 20, vamos botar. Vou avançar. Aqui para trocar o IP para ficar certinho para me localizar depois, vou botar aqui 10.20.0.0/16. Vamos criar uma subnet para poder provisionar uma máquina virtual aqui, né? Subnet 1, por exemplo. Então vamos botar aqui 10.20.0.0/24, pode ser? Barra 24. Essa vai ser a minha subnet. Segurança, não vou habilitar nada de segurança. Tags não precisa e vamos criar o recurso. A criação de rede virtual é bem rápida, então eu vou esperar, vou fazer junto com, vou guardar uns minutinhos aqui até ter esse delayzinho aí, né, de criação. Já criou aqui o recurso, né? Vamos lá para o meu recurso, VNet 20. Vamos ver minhas subnets aqui, quais que são, né? Tem aquela que eu criei agora no momento da criação da VNet. E eu preciso criar outra virtual network, né? Então vamos lá. Aqui nem apareceu aqui ainda a VNet 20. Vamos criar agora a VNet 30, então, né? Para ficar diferente. Então aqui, VNet 30. East-West, vamos botar aqui o IP. Vamos mudar aqui para 30. Trocar o IP aqui, subnet 30, 10.30.0.0/24, só para a gente poder provisionar as máquinas virtuais, né? Segurança, não vou habilitar nenhuma segurança por enquanto, tá? Review e create. Vamos aguardar criar também essa VNet, a gente vai dar uma olhadinha como é que faz o peering delas, tá? VNet criada também, tá, pessoal? Então vamos lá. Agora vamos tentar dar uma olhadinha como é que a gente faz o peering entre elas, tá? Bom, tem aqui as duas VNets, tá? A VNet 30 e a VNet 20. Deixa eu ver aqui meu grupo de recurso. Peering. Vamos lá, duas VNets criadas aqui entre elas. Eu acho que vai dar tempo de a gente criar uma máquina virtual ou duas para fazer o teste aqui entre elas, tá? Então assim, a VNet 20, eu vou criar uma máquina virtual aqui dentro para a gente poder fazer um teste. Acho que vai dar tempo. Vamos provisionar uma máquina Linux bem rapidinho aqui, para a gente fazer o teste. Então quem tem alguma dúvida na criação de máquina vai acompanhar aqui junto comigo como é que a gente faz a criação de máquinas virtuais, tá? Então vou colocar aqui Cooperate 20, por exemplo. Vou vir aqui, deixar o padrão, vamos usar um usuário qualquer aqui. Na rede aqui, tá, pessoal? Vou escolher VNet 20 para ficar na rede correta. Liberar SSH.
Aqui no monitoramento eu vou desligar aqui o boot diagnóstico, você não tem que subir um outro storage account ali para ele armazenar alguns logs, então eu vou deixar sem. Beleza, enquanto cria uma máquina virtual, vamos dar uma olhadinha nas questões de preços, tá? Entre um tipo de intercomunicação, né, interligação, e o outro, tá? Eu separei aqui, então, alguns tipos de preço, tá? Vamos ver aqui esta e esta aqui. Bom, aqui eu vou ter os preços do emparelhamento, do VNet Peering, tá? Isso aqui, quando as duas VNets estão na mesma região, né? Ou seja, elas estão as duas VNets no Brasil ou na mesma região dos Estados Unidos. Esse aqui são os dados, o valor de dados de entrada e saída da minha VNet Peering. Então, uma coisa que a gente tem que atentar bastante é ah, todo dado que entra ou que sai da minha VNet vai ser cobrado. Então, essa é a parte que é um pouco diferente do conceito de nuvem, principalmente do Azure, que todo dado que entra na nuvem é gratuito e o dado que sai é cobrado. No caso do emparelhamento de VNets, tanto entrada como saída é cobrado. Beleza? Se eu fizer um emparelhamento de VNets global, por exemplo, eu tenho a minha VNet lá nos Estados Unidos, no East West, e eu tenho uma outra VNet aqui no Brasil. E eu preciso fazer essa comunicação entre essas duas VNets através do peering, né, do emparelhamento de VNet. Como é que funciona? Além dos dados de transferência, de entrada e saída, eu vou ter um valor aqui diferenciado por zona. Tá? Então tem a zona 1, zona 2, zona 3. Se eu não me engano, a zona 3 é onde está o Brasil e a zona 1 é onde está os Estados Unidos. Então, pode dar uma olhadinha lá, acho que lá no finalzinho tem quais são as zonas e como elas estão divididas, tá? A gente vai ter que pagar todo dado entrante na minha VNet na zona 1 em torno de 15 centavos de real por gigabyte. E todo dado que sair da minha VNet aqui do Brasil, eu vou ter que pagar em torno de 64 centavos por gigabyte. Bastante, um precinho bem considerável, né? Depende do volume de dados que nós vamos ter aqui, vai dar uma conta bem legal aí para o nosso cliente, para o nosso cenário, né? Deixa eu dar uma olhadinha se eu encontro aqui. Normalmente está aqui, ó. Então, aqui ele diz aqui tem as perguntas frequentes, quais as regiões correspondem a cada zona. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, zona 1, Austrália, América Central, Canadá, aqui é Estados Unidos, né? Praticamente todo os Estados Unidos está na zona 1. Tá? E o Brasil está na zona 3 sozinho aqui por enquanto. Então, realmente, eu vou ter que pagar a saída de dados aqui do Brasil e pagar a entrada de dados lá nos Estados Unidos, no caso de uma VNet Peering global, emparelhamento de VNets global. Beleza? Vamos ver se a nossa VNet, se a nossa máquina virtual já foi, já fez o deploy dela. Vamos criar uma nova agora. Vamos criar uma nova máquina virtual e vamos colocar essa máquina virtual na VNet 30 para a gente fazer o teste mais legal ainda. Cooperate 30. Vamos lá. Aqui eu vou botar disco. Rede, vamos pôr na rede VNet 30. Na subrede padrão, tudo certinho. E vamos tirar esse aqui. Revisar e criar.
criando e vamos voltar lá para a nossa questão de preço, tá? Que é uma coisa que o pessoal gosta bastante de ver, é preço. Então, esses aqui são os dados do emparelhamento de Venetes. Esses são os preços. Depois a gente vai fazer uma continha rápida aqui e ver como é que ficaria uma conta de um ambiente, simular um ambiente real, o que acontece. E faltou agora o preço da VNet, da interligação das VNets através de VPN. Então a gente vai vir aqui, vamos descer aqui na parte de preços, tá? Então, lembrando, a diferença do meu VNet Peering para o gateway de VPN, eu vou ter que ter dois gateways de VPN. Então essa conta aqui a gente já vai dobrar ela de cara. Ela vai ficar aqui o dobro pelo menos de cara, tá? Então a gente tem aqui aquelas limitações que eu comentei lá no comecinho, elas estão aqui. Então o tipo de gateway básico, eu vou ter um preço bem menor por hora, mas uma largura de banda bem limitada também, tá? Com limitações de túneis site to site e point to site também, tá? Point to site é bem considerável aqui o valor de túneis possíveis de ser configurado no básico já, né? Então aqui a gente sabe que a gente consegue botar no máximo 30 VNets conectados pelo básico, se for um cenário hipotético aqui. Eu usei o VPN GW1 porque ele tem uma largura de banda maior, ela suporta mais conexões e bem mais conexões de point to site também. Só que a gente pode ver que o preço aqui ele vai praticamente até mais que dobrando. Ó. Só que a banda aqui também é uma coisa que aumenta bastante cada nível. Tá? E por que que tem essa diferença? Tá? Ela tem essa banda porque ela trafega pela internet. Então o nosso gateway de VPN tem a limitação por SKU, que é essa nomenclatura aqui do recurso. Tá? A gente tem também, pode ver aqui que a gente tem 0,77 centavos aqui por hora, 1,99 aqui por hora, R$ 5 por hora, já convertido aqui, aproximado. Isso só o gateway de VPN. Então, se tiver tráfego, de saída vai ser cobrado também. Então, isso também não segue o padrão daí do Azure, que todo dado de entrada ele é gratuito, mas o de saída é cobrado. Aqui ele tem a transferência de dados, como é que é cobrado. Aqui tem o valor, por exemplo, aqui transferência de dados entre redes virtuais de saída. Então tem uma questão aqui de cobrança só na zona 1. Tá? No restante das zonas diz que não tem cobrança. Não sei se não tem ou se não está definido aqui no portal ainda. Tá? Aqui a gente tem um tipo de gateway de VPN diferente. Ele tem esse AZ no final aqui, é de zona de disponibilidade. Então ele tem um recurso de redundância adicional. Daí, Johnson, beleza? Tudo bem? Aqui tem o suporte, né? E aqui também tem o FAQ. Vamos ver o que tem no FAQ aqui, né? Então, toda hora, mesmo que seja parcial, ela é cobrada inteira. Então, se eu usar meia hora, vai ser cobrado uma hora inteira. Isso no caso do point to site. Transferência de dados e questão VPN são cobradas separadamente? Sim, tá? Então, transferência de dados e a conexão são valores diferentes. Todo o dado trafegado tem um valor e a VPN, por estar ligada, configurada, provisionada, como vocês preferirem, ela também está gerando cobrança. Aqui que é legal. A transferência de dados entre redes virtuais localizadas na mesma região é cobrada? Não. Tá? Então, se eu tiver duas VNets na mesma região, configurada com VPNs de gateway, não é cobrado o tráfego entre elas. É cobrado só o horário de gateway, mas não o tráfego. Se eu tiver
obviamente um gateway nos Estados Unidos e um no Brasil, vai ter uma cobrancinha de dados também. Vamos ver, deve ter provisionado nossa máquina aqui. Ok, vamos ver se a gente consegue conectar nas máquinas primeiro. Vamos fazer um teste bem rapidinho aqui das duas máquinas aqui. Vamos conectar nessa aqui. Beleza, conectado. Aqui tem novidade, tá? Percebi essa semana. Mudou bastante aqui esse portal já. Toda hora tem mudança aqui. Essas informações aqui, a grande maioria delas ficava aqui em cima antes. Agora já consegue estar, até visualmente está mais bonito de se ver aqui. É mais fácil de se achar o que a gente precisa de configurações. Então, eu estou numa máquina que está na rede virtual VNet 20, com o IP dela 10.20.0.4, e eu vou tentar fazer uma comunicação de rede através do ping lá para minha máquina virtual 30. Que ela está em outra VNet, que não tem comunicação ainda, então ela está com o IP 10.30.0.4. Vamos fazer aqui, vamos botar o ping aqui, 10.30.0.4, e vamos deixar aqui fazendo ping. Não existe comunicação entre elas, não tem forma de comunicação porque são VNets distintas. E agora a gente vai fazer a configuração do peering entre elas, do emparelhamento, e vocês vão ver que, lembra que eu falei lá no começo que um get de VPN demorou 45 minutos para ser provisionado? Então vamos ver agora quanto tempo vai levar para provisionar essa comunicação entre as duas VNets aí. Vamos lá, vamos ver aqui. Eu vou vir aqui no meu grupo de recurso, vou vir em qualquer uma das minhas VNets, qualquer uma delas, vou escolher a 20. E aqui nesse menu lateral, se eu descer um pouquinho, eu vou encontrar aqui a opção de peering, um pouco acima dos conteúdos que tratamos na última live, tá? Então é peering. E aqui eu vou adicionar o emparelhamento de VNets. Antigamente esse emparelhamento não existia global, era só local. Hoje já existe local e global, e não faz muito tempo, tá? A gente tinha que fazer da mesma forma que eu mostrei o gateway de VPN que eu tenho aqui nas duas VNets fazer o teste. Eu tinha que fazer da mesma forma que eu tinha que configurar a VNet 20 e depois ir na 30 e fazer a mesma coisa. Hoje em dia está muito mais fácil. Vem aqui no adicionar, eu vou colocar um nome aqui, ele até me sugere já aqui que eu tenho que botar o nome da minha VNet 20 para outra rede virtual remota. Então vou colocar aqui VNet 20 to VNet 30. Aqui, grupo de recurso, como é que vai funcionar, minha subscrição, a rede virtual remota que eu vou me conectar. VNet 30. E aqui ele já sugere outro nome, que ele vai fazer a configuração simultaneamente na outra VNet. Ele vai replicar a configuração nas duas VNets, para eu não ter esse trabalho de fazer em uma, depois ir na outra e fazer também. Vou botar aqui VNet. Opa, VNet 30 to VNet 20. Algumas configurações aqui de permissão de tráfego entre as VNets. Eu posso criar um emparelhamento e permitir só um sentido de comunicação. Então aqui ele está dizendo, permite o acesso da rede 20 para a rede 30, eu posso dizer que não, e deixar só da 30 para 20, eu vou fazer a comunicação só de uma via. Né? Em alguns cenários pode fazer sentido isso, tá? Vou deixar habilitado aqui as duas, e aqui ele pede a configuração de Forwarder Traffic. O que ele quer dizer com isso? Então eu tenho uma rede
como no modelo que eu mostrei no link anterior, tinha um hub, e se ele permite que venha a comunicação da VNet A, passe pelo meu hub e vá até a VNet B. Quando eu tenho 3 VNets ou mais, normalmente a gente faz isso, tá? Então eu tenho que permitir esse tráfego. Se vem de uma VNet, passa para outra VNet que está emparelhada também. Um pouquinho complexo de entender, mas eu acho que quando eu boto no desenho lá, a gente dá mais uma olhadinha lá no desenho. E quando eu der um OK aqui, ele vai começar a criar. Vamos voltar aqui na nossa máquina e vamos acompanhar o que acontece aqui. Ó. Deixa aqui no cantinho, vamos ver. Se tudo der certo, aí ó, começou a comunicar. Então, dos 45 minutos que nós demoramos para criar cada gateway de VPN, eu faço isso aqui em poucos cliques e alguns segundos já tenho comunicação entre as duas VNets. Bacana? Legal, né? E pode ver que a latência mínima, tá? Latência praticamente de rede local. Tá? Obviamente que se for um emparelhamento entre VNets mais longes em regiões separadas, vai ter um delayzinho aqui também, assim como no VPN Gateway também vai ter um delay. Mas aqui tem algumas particularidades que tornam um pouco mais performática esta forma de fazer o emparelhamento de redes. Bom, aqui falamos dos preços das duas, tá? E agora a dúvida, qual que é a melhor solução? Qual que é a melhor solução? Alguém tem alguma dica aí de qual que é a melhor? Eu costumo dizer que não tem solução melhor ou pior, tem a solução certa para o ambiente certo. Tá? Então aqui, a gente tem aqui algumas... É um documento da Microsoft também, que ele relata aqui as diferenças entre um VNet Peering, um emparelhamento de VNets, né? E o VNet por Gateway de VPN, quais são as diferenças entre eles. Basicamente, tá? A gente tem aqui, ele fala um pouquinho do VNet Peering, como ele funciona. Tá? Então, ele funciona sempre através da rede privada, sempre através do backbone da Microsoft mesmo. Tá? A gente não tem nenhum tipo de conexão com a internet, ele não tem IP público entre essa comunicação. Tá? Ele não tem IP público entre essa comunicação, não existe esse tipo de recurso adicional, vamos colocar assim. Tá? Ela tem uma largura de banda maior, uma latência menor, tá? E ela pode ser feita aqui, como ele está dizendo, em regiões, na mesma região ou VNets em regiões diferentes, né? Across Azure Regions, né? Regions. Vamos lá. Tô... E aqui ele fala de VPN Gateway. Então, a VPN Gateway ela é um tipo de tráfego que é utilizado para fazer interligação entre nuvem e local, beleza? Através de IP público, cada VNet vai precisar de um VPN Gateway, então isso é um custo adicional aqui, porém tem aquele custinho menor lá na nossa transferência de dados, então tem que fazer essa conta bem certinho, tá? E aqui tem a grande pergunta, né? Qual que é o melhor para você? Vamos lá. Diferenças e algumas dicas aqui que ele dá. VNet Peering, ou emparelhamento, ele provê baixa latência, alta conexão, alta velocidade de conexão de banda. Ele pode ser usado em cenários de regiões diferentes, de replicações. É bastante usado, em cenários onde exige replicação de dados, de database, em cenários de failover, que necessitam ter
uma latência menor e um pouquinho mais de performance. Uma coisa que ele fala também, que ele sempre ressalta, que não existe tráfego pela internet. Então, alguns cenários que exigem um pouquinho mais, um compliance de segurança um pouquinho mais exigente, pode ser que seja a solução não trafegar nada pela internet. E o Gateway de VPN ele tem a banda limitada, como a gente viu o SKU lá, tem limitação de banda, tem limitação de conexões, tem limitação de conexões de point to site, então tem várias limitações, porém ele pode ser usado em cenários que exigem criptografia, então outros cenários com compliance diferente de segurança e que toleram, que não são tão necessários para, não levam tanto, uma latência um pouquinho mais alta, um pouquinho mais de delay não vai fazer muita diferença para o cenário. Tá? Daqui a pouco, vamos lá, vamos botar que existe um servidor de AD em cada ponta, em cada VNet, para fazer a sincronização entre os ADs, não precisa ter uma latência baixa, uma alta banda, enfim, pode ser uma coisa um pouco mais simples, como o VPN Gateway. Alguma troca de informações, alguma cópia de arquivos, alguma coisa um pouco mais menos crítica, que exige menos sensível, vamos dizer assim. Então aqui ele mostra alguns cenários que podem ser aplicados. E aqui tem uma tabelinha muito legal que são as diferenças entre eles, tá? Então, suporta ah, comunicação entre regiões? Sim, no peering, no emparelhamento de VNets via VNet Peering, e o VPN Gateway sim, porque é o VPN, então suporta em qualquer lugar. Active Directory, suporte entre regiões também, aqui também suporta. Vamos ver umas coisas mais legais aqui. Limites. Eu tenho limite de 500 VNets por VNet. A gente pode fazer até 500 emparelhamentos por VNet. E aqui, cada VNet só pode ter um VPN Gateway. Então a gente vai ter a limitação dele lá de conexões. Então quando eu chegar, sei lá, a 100 conexões, eu tenho que subir a SKU dele. Vai subir preço, vai subir velocidade, mas vai subir bastante o preço também para ter mais conexões de VPN. Preço. Então aqui o preço dele, no emparelhamento, já diz aqui que é dados que entram e que saem, tá? Os dados egressos também são cobrados e os dados entrantes também são cobrados. Então, todo dado que entra e que sai é cobrado. No nosso gateway de VPN, é cobrado o gateway de VPN, o recurso de gateway, mais os dados de saída. Beleza? Encriptação. Aqui, em um lado, tem uma encriptação de software, se tiver alguma coisa é recomendado, né? E lá no outro já tem uma comunicação por IPsec, algum tipo de criptografia um pouco mais avançada. Limitações de banda. Aqui não existe limitação de banda. Então, em VNets da mesma região, é tráfego de rede normal. O limite é a minha rede mesmo, né? E aqui ele varia de 100 megabits até 1.25 gigabits aí, né? Tráfego privado, não, emparelhamento sim, porque não tem nenhum IP público, tá? Então ele não vai para a internet. No GET de VPN não, porque ele trafega através da internet para fazer a comunicação. E aqui, como eu comentei, tempo de setup. Aqui ele fala em alguns segundos. Ó. E aqui no nosso GET de VPN, pelo menos 30 minutos para fazer a configuração. Como eu comentei com vocês, demora um pouquinho para fazer a configuração mesmo. Então, assim, os dois cenários, eles. Deixa eu soltar minha câmera aqui. Já caminhando aqui para o final da nossa live, as duas formas podem ser utilizadas para fazer essa intercomunicação de VNets. A gente só precisa se atentar bastante a custo, que muda bastante de uma forma para outra, e o custo-benefício. Né? Então, se eu fizer, por exemplo,
um emparelhamento de VNets através de VPN e eu quiser sincronizar um banco de dados ou fazer uma replicação de banco de dados, eu posso ter problema com isso, tá? Porque vai ter latência, vai demorar, vai ter limitação de banda, então eu posso ter algum problema no futuro. Se eu for fazer alguma coisa mais simples, vai me servir, vai ser mais barato, vai ficar legal. Replicação, redundância, failover, a gente tem que optar sempre pelo VNet Peering, pelo emparelhamento direto, que ele é mais rápido e mais confiável. Beleza, pessoal? Eu acho que o que eu tinha para falar sobre VNet Peering e Gateway de VPN era isso hoje. Ahn, Acho que na próxima semana a gente já pode entrar já com o conceito de Azure Firewall, que é bem legal. É um recurso um pouquinho caro ainda, mas ele é bem legal e tem um futuro bem promissor. Ele tem bastante coisa chegando, tem bastante coisa em preview no Firewall que vai, vai ficar bem legal o Firewall, vai ficar uma solução bem completinha, vai ficar bem bacana. Vamos ver aqui. Beleza, Luizio? Bom, pessoal, então, encerrando por hoje, a gente falou um pouquinho sobre as comunicação de rede. Semana que vem, se tudo der certo, a gente fala um pouquinho de Firewall. Obrigado a todos que ficaram até agora comigo aqui. Um abraço, até mais, tchau, tchau.